O louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Graças a Deus. Para Ele, toda honra, toda glória. Sente-se, por favor. Vamos então direto aqui à palavra. Depois a gente vai adorá-lo, louvá-lo. A última folha da Bíblia, pronto. Apocalipse capítulo 22, a última folha da Bíblia. Aí é fácil de achar, né? Boa noite a todos. Nós estamos na noite de segunda-feira. Eu quero realizar a oração desta noite de segunda-feira. Deus abençoe a todos vocês que estão por aqui, vocês que estão abrindo o link, vocês que estão chegando agora, vocês que estão em outro horário. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém? Quando eu digo Deus te abençoe, já clica no joinha e escreve amém. Já clica aí no like, dizendo, concordando e escreve amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe nossa noite de segunda-feira. Que eu, minha família, minha esposa, minha família, meus netos, toda a minha parentela, meus amigos, vocês que estão aqui, que estou intercedendo por vocês que estão inscritos aqui no canal, que Deus dê uma noite de segunda-feira abençoada. E se você já está na madrugada ou em outro dia, em outro horário, que Deus te dê o teu momento, teu dia. Muito bem. A Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então, vamos orar para que amanhã, terça-feira, a gente venha vencer o mal. Que todo dia tem o seu mal. E a gente tem que vencer o mal. Graças a Deus. Muito bem, eu quero convidar vocês a orar, fazer esta oração abençoando a noite, e vou trazer também para todos vocês essa pregação de ontem à noite, ontem domingo, inclusive vocês daqui de Itabirito, não participe online, participe congregando, próximo, tocando, porque eu sei que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em todo lugar. Eu sei que Ele está presente. Deus, Ele não precisa, Ele não está limitado, Ele não precisa de um corpo físico, sabe? Para poder te tocar, para poder ir até você, te visitar, te renovar, te abençoar, não. Mas é necessário você congregar, porque quando você congrega, quando você está saindo da sua casa e vindo para a casa de Deus, para a casa de oração, você está agradando a Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu imagino de que Deus, Ele fica olhando para você, filha dele, servo dele, e você, eu não vou porque estou cansada, não vou porque está chovendo, eu não vou porque está frio, eu não vou porque está calor, eu não vou porque é longe demais, eu não vou porque... Ele sabe que dá para você se esforçar mais um pouquinho e vir. Ele sabe. E outra coisa, quando você sente obstáculo, dificuldade para vir, aí é que você deve vir. Pelo menos comigo funcionou. Comigo deu certo, porque toda vez quando eu sentia uma situação, uma dificuldade, um obstáculo para não ler a Bíblia, aí é que eu lia e leio. Quando eu encontro um obstáculo para fazer alguma coisa assim para o Senhor, para servir ao Senhor, aí é que eu vou fazer, porque a carne milita contra o espírito. É claro que quando a gente está mais fortalecido na carne, quem predomina é a carne. Mas quando a gente está fortalecido no espírito, quem predomina é o espírito, as coisas espirituais. Interessante, tem pessoas que têm uma disposição para um passeio, que não tem nada pecado nisso.
tem uma disposição para ir tomar um sorvete, tem uma disposição para ir no parque, tem uma disposição para tanta coisa, mas não tem disposição para congregar, para ir para a casa de Deus, para orar, para estar em comunidade, em comunhão. Então é aí onde você pode discernir quando você está fraco espiritualmente. E quando a pessoa dá vida a essa fraqueza, a tendência é piorar. A tendência é o fogo se apagar. Então, meus amigos, atentem para a voz de Deus, eu estou falando pelo Espírito Santo. Vocês aqui de Itabirito, você tem aqui na rua José Benedito 375, vou colocar aqui as informações na tela, porque aí você dá um print se você quiser, olha aí, as informações, rua José Benedito 375, Santa Efigênia, em frente ao restaurante Paraqui. Aí você tem aí as capas dos meus livros, se quiser livro digital também, né, ou livro impresso. Você tem aí os horários dos cultos, das orações, os endereços das redes sociais. Você tem aí também do lado, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, e a chave do Pix, QR Code está aí. E o nosso site também, nós temos o nosso site, né? Então, você tem essas informações aí para poder você estar conosco, não é verdade? Vamos então realizar a oração da noite de segunda-feira. Feche os seus olhos se você pode. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esse dia, Pai, esse dia de segunda. Quero te agradecer por esta noite de segunda. Em nome de Jesus, quando eu deitar com a minha esposa, nós vamos deitar logo, vamos pegar no sono. Não vai ter dor, não vai ter queixa, lamentação. O que vai ter é amor. O amor de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus. E enquanto a gente dorme, logo vamos pegar no sono e repousar nosso corpo. Senhor, abençoe dando-nos saúde. Para mim, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, sobrinhos, a família dos meus primos e dos meus sobrinhos. E também, meu Pai, por todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal. Senhor, essa pessoa que está inscrita nesse canal, ó Pai, ela se inscreveu porque sabe que é um canal de bênção, de oração, de mensagens. E eu tenho esse canal como um caderno de oração para escrever os nomes, escrever essas pessoas, alcance essas pessoas, Pai. Vai ao encontro, Pai, esses que já estão aqui conosco e participam todos os dias. Se não abre um link, abre o outro. Se não participa da oração das mães, participa da oração das 6 ou da noite. Mas sempre está aqui conosco. Que o Senhor abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor vá ao encontro desse que está cansado, ferido, esse que está doente, esse que está sobrecarregado, Pai, tanta demanda sobre si, dentro dos seus compromissos. Senhor, ela muitas vezes não tem tempo para vir à igreja, para orar, para ler a Bíblia, para te buscar, meu Pai, e assim ela está sendo sufocada, espiritualmente falando. Ela está bem no amor, porque ela tem o amor de pai, amor de mãe, amor de marido ou de esposa, amor de filho. Ela está bem no amor, ela está bem também no físico dela, fisiologicamente falando, ela está bem, porque ela não tem nenhuma infecção, nenhum caroço, nenhum mioma, nenhuma dor, nem nada. Mas espiritualmente falando, ela está se sentindo abafada. Pai, ela está se sentindo cobrada. Então toca nela agora, Pai, em nome de Jesus. Vem com o teu amor, a tua graça, e que ela receba o poder do Senhor, que ela seja alcançada com a sua luz, com a sua misericórdia. Eu abençoo todos que abriram esse link e estão orando comigo, em nome de Jesus. Pai, essa palavra que nós vamos trazer agora é uma palavra sobre a terra prometida. Então que esta pessoa venha ser alimentada através dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amigos, que Deus
abençoe você através dessa mensagem, dessa palavra que eu vou trazer aqui agora sobre a terra prometida no livro de Apocalipse capítulo 22. Tá bom? Então, deixa-me soltar aqui para vocês. Vou desligar meu microfone, tá? Para poder não criar eco. E aí eu deixo com vocês agora. Amor, desembaça um pouquinho ali mesmo, por favor, esse óculos. Passa lá e tem aquele papel lá que dá para também embaçar. Obrigado. Isso. Apocalipse 22, né? 22. Eu quero falar para todos vocês hoje sobre a terra prometida. A terra prometida. A gente não vai ver no Novo Testamento Deus, o Senhor Jesus, falando de terra prometida. Mas a gente vai ver falando da Nova Jerusalém, que é aqui onde nós vamos ler. Nós vamos começar essa leitura por aqui. Você vê de que eu vou falar da trajetória do povo hebreu quando sai do Egito. Eu vou falar dessa trajetória. E era prometido para esse povo hebreu uma terra boa que mana leite e mel. A terra do Cananeu, do Eveu, do Jebuleu, enfim, a terra de todos. A terra prometida, que seria Israel, que nessa época não existia. Quando Deus estava prometendo para Moisés, para Abraão, falando para Abraão que tiraria o seu povo de lá da escravidão e entregaria numa terra que mana leite e mel, terra de abundância, de prosperidade. Então, quando ele estava falando isso, Israel não existia. O que existia, a única coisa que existia era o monte aonde Deus tinha feito uma aliança com Abraão, quando pela primeira vez Deus disse que toda oração que fosse feita naquele lugar seria atendida. Que foi o lugar onde Deus ofereceu, onde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, que Deus não aceitou. Então, Jerusalém é esse lugar onde onde Abraão ofereceu Isaque. Então, você vê de que Deus faz uma aliança. Primeira vez que Deus é chamado de Jeová Jiré, que é Deus da provisão. Então, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, tu vai sair da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele obedeceu. E passando o tempo, Deus abençoou Abraão com um filho, Isaque. E Abraão já estava com 100 anos quando Deus deu Isaque. E quando Abraão tem Isaque, agora Deus está pedindo o filho. Olha que coisa, olha como que a gente tem que acompanhar nessas histórias no Velho Testamento e em toda a leitura da Bíblia. Olha como que a gente tem que acompanhar a proposta divina, o propósito de Deus. Deus pede a Abraão o filho que ele tanto lutou. Agora o menino está com quantos anos? 12, 15, 16? Ninguém sabe quantos anos ele tinha. Mas ainda era um jovem. Eu quero teu filho, porque Abraão era acostumado a oferecer animal. E Deus agora diz: eu não quero o sangue de animal, eu quero o sangue do teu filho. E para Abraão foi difícil. Abraão, ele pega o seu filho de madrugada, não fala nada com a esposa, só diz que ia oferecer, que o Senhor mandou ele caminhar 3 dias, pega 2 escravos, pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo, pega tudo. E começa a andar, que Deus iria mostrar o monte, o lugar onde iria ser feito esse sacrifício. E quando Deus mostra, Jerusalém. Por isso que é uma terra cobiçada, é uma terra que todo mundo quer, Jerusalém. Justamente naquela cúpula, onde tem aquele ouro ali, daquela mesquita dos muçulmanos, ali é o lugar aonde Deus levou Abraão a oferecer. E na hora quando Abraão vai
sacrificar seu filho, Deus não deixa. Abraão, Abraão, não te faças nenhum mal ao teu filho, pois agora eu sei que tu temes. Agora eu sei que tu me ama. Ora, se agora eu sei que tu me ama, então isso significa que antes sabia, mas não tinha certeza. São mistérios. São mistérios. Deus não saber que ele amava, sondando, que sonda. São mistérios que Deus ele sabia. Então quando Adão, Adão antes de pecar, Deus não sabia que Adão ia pecar. Então são mistérios e não cabe a mim aqui agora, não cabe a nós. Então o que acontece? Aquele lugar ficou sendo o lugar aonde iria ser construída essa terra que Deus 500 anos mais na frente, Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, e olha que Abraão morreu com 175 anos, Isaac já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, e agora é essa terra que Deus faz promessa para aquele povo que está 400 anos escravizado no Egito. Você vai ficar nessa terra que mana leite e mel, justamente nessa terra. E essa terra ela vem ser construída justamente quando o povo de Israel entra nela, que é dividida as terras em 11 tribos, porque a tribo de Levi não foi dividido para ele, não foi dado terra, e ali formou na divisão geográfica o território de Israel, como é até hoje. Claro que já houve guerras, invadiram, pegaram, deixou, não era a Síria, não era da Síria, passou a ser da Síria, não era da Cisjordânia, passou, pegou alguns pedaços de terra, mudou muita coisa, mas essa é a terra prometida que Deus tinha prometido para esse povo como escravo. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente também tem uma promessa de uma nova vida, uma vida diferente, que quem escreve e descreve para todos nós é o próprio apóstolo João, como nós vamos ler aqui agora. Vamos ler Apocalipse capítulo 22. Eu vou pular aqui direto para o versículo 3, pessoal, para poder ganhar tempo. Diz assim, ó: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém nesse lugar, nessa terra, nessa cidade, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. Ó, isso é uma promessa que está sendo feita para nós, que nós vamos ver, nós vamos ter contato com Deus. Nós não vamos estar nesse corpo, né? Nós vamos estar em novo corpo. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Isso mostra de que o tempo, eu quero até parar um pouquinho aqui para falar para você, de que, bota o dedo aí, faz igual o Odilon colocou o dedo aí, né, para marcar. Quando Deus está falando aqui de noite, ele se refere ao tempo. Então, esse tempo, quando Deus ele cria logo no início, pessoal, presta atenção, por favor, para não me desconcentrar aqui. Então, quando Deus ele vai criar o tempo, lá no início da criação, Deus ele cria o tempo, eu gosto muito de falar nisso, ele cria o tempo justamente para a gente entender a eternidade de Deus. Se Deus não criasse noite, dia, o tempo, mês, ano, hora, segundo, minutos, se Deus não tivesse criado, nós não iríamos ter noção da eternidade de Deus. E ele cria o tempo justamente para a gente entender de que ele é eterno. Amém?
Então, no noite, paramos no noite. E ali nunca mais haverá maldição, diz o Cordeiro. Aí, no versículo 5. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Você vê que o apóstolo João, ele está escrevendo isso aqui, que ele está ouvindo, vendo. Eu vou continuar só para poder você tirar a conclusão do que João está fazendo. Olha, e disse-me estas palavras, versículo 6, e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, quer dizer, eu não vou demorar, logo eu vou voltar, eu venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, falando João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça isso, não faça tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está contigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, vê se você entende. Depois eu vou entrar lá na trajetória para poder a gente entender que é a mesma coisa nos dias de hoje. Nós estamos mostrando aqui, vendo aqui, lendo aqui, justamente quando o Senhor, Ele nos promete, nos garante que nós vamos ter um lugar, que vamos viver eternamente. Não vai ter noite, não vai ter dia, não vai ter a luz que tem, não é a luz que alumia uma lâmpada dessa aqui, mas é a própria luz divina. Não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter estrela, já era, acabou, já passou. Quando nós chegarmos esse período aqui, pessoal, já passou o milênio, já se cumpriram as profecias bíblicas. Quando tudo isso aqui acontecer na nossa vida, que a gente estiver vivendo esse momento aqui, então tudo agora já é passado. Eu vou fazer um cronograma para vocês terem noção. Da criação, quando Deus ele criou, até Jesus Cristo são há cerca de 4.000 anos. Da criação até Jesus Cristo são há cerca de 4.000 anos. E de Jesus Cristo até agora, que nós estamos, são há cerca de 2.000 anos e 25. Nós estamos no ano 2025. Tudo que os profetas do Velho Testamento profetizaram se cumpriram no Novo Testamento e estão se cumprindo. Já se cumpriram no Novo Testamento e estão se cumprindo. Tudo que o Senhor Jesus profetizou e o Senhor Jesus falou, então vai se cumprir na medida em que fechar o tempo, quando acabar, não tiver mais o tempo, quando não tem mais dia, quando já não tem mais esse mundo, esse planeta. Você vê que o primeiro mundo foi eliminado com água. O tempo de Noé foi eliminado com água. Agora, no final, é fogo. Então vai ser eliminado com fogo. Então nós vamos ver aqui no Apocalipse os selos, se cumprindo os selos,
que ainda é algo que está acontecendo entre os homens. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, está acontecendo nos selos, na abertura dos selos. Mas quando chega no tocar das trombetas, o primeiro tocar das trombetas já vai atingir o mar. Já vai matar, morrer a terça parte dos seres viventes no mar. O tocar da primeira trombeta. O tocar da segunda trombeta já vai atingir a terra. Então vai ser queimado, vai ter muito incêndio. O tocar da segunda trombeta. O tocar da terceira trombeta vai atingir os rios, vai atingir a natureza. São 7 trombetas tocadas. Cada toque das trombetas é um acontecimento, algo que está acontecendo. Quando tocar a última trombeta, que é a 7ª, então vai ser o arrebatamento, vai ser a ressurreição dos mortos, que é a primeira ressurreição, e o arrebatamento da igreja, aonde eles vão se encontrar nas nuvens. Esses arrebatados e esses ressuscitados. Esses ressuscitados, esses arrebatados vão se encontrar. Então, nessas alturas, nós já estamos vivendo o milênio. Já estaremos vivendo o milênio e dá início ao milênio. Vai passar 1000 anos. Quando se passarem 1000 anos, isso para nós que acreditamos que numa teologia futurista, porque existem aqueles que creem numa teologia preterista, de que eles dizem que nós já estamos vivendo o milênio. Eu sou mais tendencioso ao futurismo. Eu sou mais tendencioso a crer de que a grande tribulação vai acontecer. No final da grande tribulação virá a vinda de Jesus, que é o tocar da trombeta. Depois começa o milênio. Depois de que houver essa ressurreição e houver também esse arrebatamento, começa o milênio. E quando terminar o milênio, vai ter o trono branco, que é o juízo final, quando todos vão ressuscitar para prestar contas. E depois do trono branco é que nós vamos viver esses momentos aqui nessa cidade. Nesse lugar aonde já não tem luz, já não tem fome, nós não vamos chorar, não vai ter tristeza, um lugar só de prazer e alegria. Nós não vamos estar nesse corpo, esse corpo aqui, ele é corruptível. Nós vamos estar em um novo corpo. Vou parar por aqui para vocês entenderem de que há uma promessa de que Jesus vai voltar para nos buscar. E que ele vai voltar para nos buscar, para nós estarmos com ele. Aqui ele está dizendo, como vocês viram, e ficaremos com ele para sempre. Nós já estamos vivendo a eternidade. Então vamos ficar com ele para sempre. Muito bem. Quando tudo isso aí acontecer, pessoal, que estivermos com ele, eu já não sei mais pregar sobre isso. Eu já não tenho autorização para falar sobre estas coisas. Como que vai ser? Qual vai ser o teu tipo de galardão? Eu só sei dizer que quando terminar no grande trono branco, que é a prestação de serviço, prestação de contas, que a gente vai prestar contas, quem já ressuscitou na primeira ressurreição não vai prestar contas porque já recebeu o galardão, então não precisa mais prestar contas, não, já está absorvido, então isso aí já está tranquilo. Quem ressuscitou na primeira ressurreição reinou durante 1000 anos com Cristo, então esses já prestaram conta. Isso aí não tem que nem vão aparecer no tribunal, vão estar lá para juntos julgar, mas já não vão ser réu. Agora vão ressuscitar essa última camada de seres humanos aí que não ressuscitou na primeira, vai ressuscitar agora para poder trazer. Vamos lá, os livros, vamos abrir os livros, porque aqui está mostrando que tem livros, que está anotado tudo quanto você falar, tudo quanto você fizer, aqui nessa vida está anotado para o tribunal final. Então vai ter um juízo, quase ninguém está falando nisso.
E sabe o que está acontecendo no meio da humanidade? Eles pensam que se eu morrer fisicamente, acabou, minha vida acabou. Se eu morrer, eu paro de sofrer. Enquanto que se morrer, é que começa o sofrimento eterno. Isso mostra que enquanto está vivo, ainda dá tempo da pessoa se arrepender, se converter. Porque vai ter um sofrimento eterno. Ou vai ter uma vida eterna. Uma vida que não tem choro, que não tem sofrimento eternamente. Então é essa terra. Eu trabalho para isso. A vida não teria sentido para mim, e nem para os pregadores, e nem para os apóstolos, nem para os discípulos, e nem para ninguém, se eles não esperassem essa terra prometida da eternidade com Cristo. Aí você vai lá no livro de João 14, quando você vê ele dizer bem assim, não turbe o vosso coração. Estão falando desse assunto da vida eterna, não turbe o vosso coração. O comentário era esse, Jesus está dizendo, não turbe o vosso coração, crede em mim. Jesus dizendo, creiam em mim. Na casa de meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Eu vou e outra vez eu voltarei. Eu vou vir buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Você está entendendo o quanto que a gente tem que estar agarrado e apegado a Cristo Jesus? Porque se a gente estiver apegado, agarrado em Cristo Jesus, não numa religião, não numa filosofia, numa ideia de fulano, não num pastor, num bispo, num fulano, beltrano, mas apegado a Cristo. Você está entendendo que se nós estivermos apegados ao Senhor, nós vamos viver essa vida depois da morte. Essa vida que a Bíblia está garantindo aqui, dessa terra, dessa nova Jerusalém, dessa Jerusalém, ruas de ouro, essa Jerusalém, a vida eterna com o Senhor Jesus. Por isso temos que apegar ao Senhor Jesus. Aí você diz bem assim, mas pastor, o que fazer? Vamos observar como os hebreus fizeram no Egito. Porque é uma tipologia, é um prenúncio, a saída do povo do Egito para a terra prometida. Então vamos entender que Deus chega para Abraão e diz, Abraão, o teu povo, tua descendência vai ficar escrava durante um período. Mas fica tranquilo de que eu vou trazer a libertação. E aí, ele trouxe através de Moisés. Passaram-se os anos, quem chega lá para poder libertar esse povo? Moisés. Moisés nasce justamente numa época em que as crianças do sexo masculino que nasciam, as parteiras tinham ordem de matar as crianças. Porque como estava nascendo muita gente nos hebreus, Faraó já estava com medo desse povo ficar maior, mais forte. E só nascia homem valente, menino forte. Então Faraó já estava com receio desse povo crescer tanto e tomar o Egito. Então mata todos os homens, as meninas deixa viver, mas as crianças do sexo masculino, então mata. Moisés nasce nesse período. E quando Moisés nasce nesse período, que a filha de Faraó pega para criar Moisés, e Moisés cresce dentro do palácio do Faraó, pegou a língua egípcia, pegou os costumes, aprendeu a lutar, aprendeu muita coisa. Deus preparou Moisés. E quando Moisés estava com seus 40 anos, foi quando Deus traz Moisés para o deserto, justamente para Moisés saber viver no deserto, porque Moisés sabia viver no palácio. Moisés sabia viver na mordomia, filho da filha de Faraó. Moisés não sabia viver no deserto, mas agora Moisés, ele aprende a viver no deserto. E Moisés vem para o deserto e fica 40 anos no deserto. E é ali no deserto onde ele tem um encontro com Deus e Deus faz promessa. E Deus, ele diz para Moisés, vai lá agora buscar o meu povo. E esse povo vai vir para aqui, para esse monte. Aonde que Moisés encontrou Deus? No Monte Sinai. Aonde que Deus quer que Moisés traga o povo? No Monte Sinai. Do Monte Sinai até Jerusalém, a terra de Gósen,
aonde o pessoal vivia, dava a cerca de 365 quilômetros. Então esse povo, em 3 meses, Moisés está aqui com esse povo. Quando começa, quando sai, porque vem a guerra lá para convencer Faraó, que eu estou pulando, vem as pragas e demora muito. Mas quando eles passam o Mar Vermelho, que eles chegam até a Terra Prometida, então até o Monte Sinai, antes de chegar na Terra Prometida, Deus prepara esse povo, Deus orienta esse povo. Deus traz 613 leis para mostrar para esse povo que tem que ter lei. Tem que ter lei. Hoje mesmo de manhã eu estava falando para minha esposa, mostrando numa casa onde não tem disciplina, onde não tem lei. A gente estava comentando de uma mãe que o filho está fazendo o que quer. Por que está fazendo o que quer? Porque não teve lei. Porque se tivesse criado, já começado colocando lei, Deus deu lei para o povo. Vocês vão lá, mas vão seguir essas leis aqui. Se vocês não seguirem, problema de vocês. Se seguirem, vão ser prósperos, vão ser abençoados. Se não seguirem, ele diz, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se obedecer é bênção, se desobedecer é maldição. E interessante de que esse povo, quando sai do Monte Sinai, ele já sai tendo conhecimento do que tem que fazer, do que não tem que fazer. E Moisés ainda ficou orientando. Se você lê o livro de Deuteronômio, você vai ver o livro de Deuteronômio todo, Moisés falando para o povo, dizendo, não se esqueçam do que o Senhor falou para vocês no Monte Sinai. Que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês têm que obedecer. Se vocês não obedecerem, vocês vão estar contra ele, vocês estarão distante dele. E aí o povo entrou na terra prometida, e agora é Josué que entra, e o povo desfruta dessa terra prometida. Imagina vocês, cumpriu a palavra de Deus, que Deus falou para Abraão 500 anos antes, mais ou menos 500 anos antes, Deus fala para Abraão do que ia acontecer, e agora se cumpre, e esse povo está na sua terra, na terra prometida, desfrutando do bem bom. Há cerca de 400 anos, esse povo teve paz, esse povo tinha prosperidade. Era tanta prosperidade que as espigas que caíam no chão, de tanta prosperidade, Deus disse, deixa os estrangeiros pegar. Vocês não peguem não, deixa para os estrangeiros. De tanto prosperidade. Você sabe o que é? Você vai comprar um negócio ali, e você dá uma nota de R$100, e aí dizer, não, pode ficar com o troco. Não, mas o troco aí aqui o preço aqui é R$10, eu estou ficando com 90. Não, pode ficar com troco. Tão abençoado que você, ó. Assim estava o povo durante esse período, enquanto estava na obediência. Quando parou de obedecer, meu irmão, volta para o cativeiro. Isso é uma lição muito grande para nós. Enquanto nós estamos na obediência, nós vamos desfrutar. Quando a gente para de obedecer, volta para o cativeiro. Só que aí Cristo vem resgatar tudo isso aí. Porque nós estamos falando agora, já não é mais de uma terra prometida, de um povo que sai lá do Egito para uma terra de Israel. Agora nós estamos falando de um povo que sai do mundo, que sai do pecado, que sai desse mundo para uma vida eterna em Cristo Jesus. Então é por esta razão que eu estou trazendo para vocês essa mensagem, para que você se fortaleça. Porque vai valer a pena, meus irmãos. Vai valer a pena suas lutas, sabe? Você que quantas vezes você vem debaixo do sol, do frio, cansado, e você vem buscar a Deus. Você não vem aqui por causa da careca do pastor Lira. Você não vem aqui por causa de beleza, de nada. Você vem aqui por causa dele. O que fez vocês estarem aqui hoje? Você veio para quê hoje aqui? Não foi para ouvir a palavra dele, não foi para ter um encontro com ele, não foi para receber. Ah, mas eu não podia ir em casa? Sim, podia e pode. Quantas pessoas que estão ouvindo em casa? Só que Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, constrói a tenda. Quer dizer, hoje em dia a tenda é a igreja, é a denominação aonde você congrega. Se Deus trouxe você para você congregar aqui, e você se sente alimentado, você se sente fortalecido, abençoado,
você se sente bem, você tem paz, você sente como uma prestação de contas com Deus. Sabe, quando termina, você diz assim: eu fiz a minha parte diante do meu Deus. Não diante de pastor, de denominação, de ninguém, mas diante de Deus eu fiz a minha parte. E você vai deitar a sua cabeça no travesseiro: obrigado, meu Deus, por esse dia. E você vai acordar amanhã sabendo que tem a bênção, sabendo que vai dar certo, tudo vai dar certo. Por quê? Porque você está na obediência, ora. Se você está obedecendo, não é pastor nem denominação, é a palavra, é isso que me sustenta, gente. É isso que me sustenta, só em eu saber de que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu estava com 18 anos. Eu agora estou com 62 anos, já era para mim estar cansado, desgastado de tudo isso, eu estou renovado. Por quê? Porque eu sei que quando eu envelhecer e eu não aguentar mais nada daqui do meu corpo e não tiver mais no meu corpo, eu já sei para onde eu estou indo. Porque há uma promessa, Deus não prometeu para Abraão e para os seus na época de que esse povo que estava escravizado iria herdar uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, de prosperidade. Deus não cumpriu? Então ele vai cumprir também na minha vida, na nossa vida, se nós perseverarmos. Ouça o que o Senhor Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos perseverar na nossa crença, não vamos duvidar, não vamos dar ouvidos à voz, às vozes que vêm para poder fazer a gente desistir ou desacreditar do Senhor. Há um lugar onde nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Tudo isso aqui vai passar, passarão os céus e a terra, vai passar. Passou para Noé. Foi avisado para Noé e ninguém acreditava. Dizia: Noé está ficando doido, louco, maluco. Mas Noé continuou construindo a sua arca. É a mesma coisa conosco. As pessoas passam e elas não querem saber da palavra. Elas não estão preocupadas em alimentar a sua fé, alimentar o seu espírito, alimentar a sua esperança. Não tem noção de como vai ser. Por que muita gente está tirando a sua própria vida? Por que tem muita gente que está se suicidando? Porque elas acham que se eu me matar, eu dou um basta no sofrimento. Então elas não entendem de que se ela se matar, ela está andando mais rápido, a passos longos para o sofrimento eterno. E é isso que me consola, que me conforta. Em saber de que eu vou sair desse mundo, desse corpo corruptível, e eu vou ficar para sempre com o Senhor Jesus. Eternamente com o Senhor. Adorando, louvando. Eu não sei mais o que a gente vai fazer, porque aqui não traz nenhum registro para poder a gente dizer como vai ser. Mas que vai ser muito bom, vai ser. Como ele disse, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que ele está preparando para aqueles que o amam. Ele está preparando para nós. Então, na hora quando você estiver desanimado para orar, ore mesmo desanimado. Na hora quando você estiver desanimado para adorar o Senhor, louvar, louve o adore mesmo desanimado. Na hora quando você estiver cansado para vir buscar o Senhor, mesmo cansado, vem que Ele renova as tuas forças. O reino de Deus é tomado por esforço. O problema é que a pessoa que tem um espírito mole, de moleza, então para ela, qualquer dificuldade é difícil. Não dá, não tem jeito. Hoje eu estava falando para um de manhã, quando ele disse bem assim: pastor, eu queria vir na sexta-feira, mas eu não vim, porque o sol estava muito quente, tal. Eu falei: fulano, tenha paz, você não tem que justificar nada para mim, não. Não sou eu que dou nada para ninguém. Deus é que, eu só falei para ele, Deus não é bobo, não. Fique pensando que Deus é um tonto, um Papai Noel que anda com um cajado, um saco de presentes nas costas e dando um presente para todo mundo. Tem gente que compara muito. Aliás, essa invenção desse Papai Noel é justamente para desviar o olhar para o Criador. Então Deus não é bobo, não. Se você botar força, se você se esforçar, lá, Lucas 16, capítulo 16, versículo 16, o reino de Deus é tomado por esforço. Bota força, rapaz. Bota força, mulher. Tá difícil?
Bota força, levanta a cabeça. Tá difícil, pastor, estou chorando, estou com amargura, com tristeza. Levante a cabeça, Deus é contigo, bota força, rapaz. Passa pelo deserto que tem que passar. Tem que passar pela montanha do Sinai, então vou passar pela montanha do Sinai. Ah, eu tenho que passar pelo Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão para chegar na terra prometida. Então bota força, rapaz, não murmura. Aquele povo que murmurou lá no deserto, aquele povo que murmurou, que reclamou e que ficou, esse povo não passou o Rio Jordão. Não ultrapassou o Rio Jordão e não chegou até a terra prometida. É a mesma coisa que vai acontecer nos dias de hoje. As pessoas que ficam se lamentando, murmurando, duvidando, e estas pessoas que não fazem a sua parte, não é diante de pastor não é diante de denominação, de papa, de bispo, de fulano, de religião, não, é diante de Deus. Bota força, seja forte e corajoso, foi o que ele falou para Moisés, para Josué, a mesma coisa ele fala para mim, para você, Genival, Lúcio, Odilon, fulano, Beltrano, vocês, bota força, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, e Ele é contigo, Ele é conosco, e nós vamos vencer. Nós vamos herdar essa terra prometida nossa, que já não é mais Israel, é o lar celestial, a Nova Jerusalém, e nós vamos herdar em nome de Jesus. Amém? Então quem vai, fique de pé. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, você vai herdar. Você que está em casa, quem vai herdar esse lar celestial, essa terra prometida, quem vai herdar, escreve. Amém. Amém. Vamos herdar essa vida eterna, pessoal. Essa terra celestial, a vida eterna. O que vocês acharam? Gostaria que vocês escrevessem. Se você ficou comigo até agora, desde a oração, e você pegou o Espírito, então escreve aí. Escreve. Olha o que eu estou falando agora no finalzinho. Nós estamos com 47 minutos de transmissão. Estou falando agora no finalzinho. Escreve aí. Eu vou herdar a vida eterna em nome de Jesus. Porque tem vida eterna e morte eterna. Qual dos dois você vai? Vida eterna ou morte eterna? Vida eterna com Cristo. Escreve assim de uma forma bem especificada. Eu vou viver a vida eterna com Cristo. Essa terra vai pegar fogo. Tudo isso aqui vai passar. Passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra jamais passará. Aleluia. É maravilhoso ouvir isso. E a nossa esperança é que Jesus volte e leve a sua igreja, né? Quem morrer antes da volta ressuscita com ele. É maravilhoso, gente. Eu estou aqui maravilhado ouvindo aqui essa mensagem. Minha fé aumentou ouvindo aqui, porque uma coisa é você estar lá quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, né? Deus está me usando, aqui eu fiquei ouvindo e é maravilhoso. Então é isso aí, fiquem todos com Deus. Amanhã cedo, SC519, estaremos novamente aqui todos os dias. SC519, 6 horas a oração do Paz para a Cidade, 9h15 a oração das mães. E assim, todos os dias nós estamos aqui em oração com todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, tchau.